Estamos aqui em mais um CLM Talks. Hoje vamos falar de liberdade de dados, aonde você foca no core business do seu negócio e você define as suas aplicações, mas elas devem e podem funcionar em qualquer lugar. Para explicar um pouquinho para a gente como tudo isso funciona, temos aqui nesse episódio a Avin. Mas antes, vamos falar com Pedro, CTO da CLM. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, eu estou muito emocionado, muito feliz em esse projeto socializando e estar nesse episódio com vocês. Né? E aí, posso introduzir nosso colega? Por favor, faça as honras. Então, temos ilustre Conzat de Avin. Muito obrigado, Conzat, por poder contribuir e mostrar aí um pouco do seu conhecimento, da sua experiência para a gente nesse tema tão importante quanto é liberdade de dados, não? Perfeito. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer a gente conversar sobre isso. Uma coisa interessante, assim, a Avin, a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Sim. E como vocês tiveram uma projeção tão grande, né, uma tecnologia que está mais do que validada, presente em grandes empresas, tem sido realmente algo muito interessante de ver no mercado. E você acabou de entrar na Avin, né? Conta um pouco para a gente antes, como que você decidiu entrar na Avin, um pouquinho do seu histórico. Essa é uma pergunta interessante, né? Existem vários aspectos, né, no qual eu analiso para entender se faz sentido, né, esse tipo de movimentação. Dentre elas, né, eu posso pensar em questões mais da empresa, o porte dessa empresa, a maturidade, e aspectos mais como aspectos internos, né? Por exemplo, conversei com muitas pessoas que trabalhavam, amigos, e entender como que por trás desses bastidores as coisas funcionam, culturas, né? valores, o dia a dia. E aí para mim faz bastante sentido eu trabalhar e eu falar sobre soluções que eu acredito, que eu entendo que façam a diferença, né, para várias empresas. E quando tem esse match perfeito, é que acaba fazendo bastante sentido para mim, né? Motiva muito, assim, os clientes, os parceiros conseguem ver na nossa voz, na postação, a alegria que a gente está falando dessa tecnologia inovadora. Perfeito. Muito bom. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dentro dessa jornada da Avin, ela há muito tempo começou com a parte de monitoramento, relatórios ali para a parte de inventário, estrutura de nuvem, depois muito backup de VMware. Quando que isso chegou nessa jornada da Avin, se preocupar com a liberdade dos dados? Esse é um ponto interessante. Você olha a grande maioria dos fabricantes, ele vai falar o que para você? Você, o detentor do dado, vai armazenar aquilo que é o mais precioso para você aqui, nessa minha caixinha. E vai ser meio difícil você sair, talvez você vai ficar um pouco preso aqui também. A estratégia da Avin, ela vai na contramão total disso, onde a gente consegue fazer parcerias com várias empresas e garantir que tenha múltiplas opções para você escolher. Então, você vai armazenar os seus dados aonde você entende que faz mais sentido. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão de você já conhecer alguma nuvem específica, algum armazenamento específico, e você escolhe o que é melhor para o seu dado. Então, não sou eu, como vim falando, o seu dado tem que ficar aqui. O seu dado fica onde você entende que faz mais sentido e nós, como Vim, estamos aqui para apoiar nessa sua escolha, obviamente. Que incrível. E Pedro, vocês que trabalham com um portfólio grande de fornecedores, também entendem muito a dor do cliente ali na ponta. Isso realmente acontece? O cliente acaba ficando preso porque não consegue migrar para uma estrutura que seja mais adequada? Total, Nick. Se você pensar bem, a liberdade dos dados, o fato do cliente poder colocar onde quiser, é um caminho natural da tecnologia. Se você vai lembrar lá da década de 90, né, onde a virtualização ainda não existia, eu estava começando, o dado era preso no ferro, para você falar, né? Então era preso no ferro, um cadeado, ninguém tirava. Né? Você só mudava se você mudasse a empresa, mudasse tudo. A virtualização, né, a VMware criou a virtualização para o mundo x86 lá em 98, foi uma grande revolução, todo o padrão mundial aí, né, para os muitos data centers, e isso já trouxe uma melhora, você já tem alguma mobilidade, pelo menos agora de hardware, você descolou um pouco, né? Mas a partir de 2010 a gente teve a liberdade com o Kubernetes. Bom ponto, bem lembrado. Então, ele foi um novo nível ali com o advento das nuvens públicas, Kubernetes, que hoje é o estado da arte, é o que tem de mais moderno, você coloca suas aplicações escaláveis, que a própria arquitetura, como aquilo é construído, tem o propósito de lidar, colocar a aplicação não onde você precisa, mas onde você tem que estar em relação à conformidade, a preço, porque nem sempre é só performance, nem só throughput, bits, bytes, latência baixa. Hoje, conformidade é uma coisa muito latente, soberania de dados,
A gente tem a chaga do ransomware tomando o nosso ambiente e como isso pode ajudar, como tem isso em vários lugares para ajudar. Aplicações multi-cloud, bem, várias, certo? Sim. E certamente a Vim, ela ajuda, né? Na verdade, ela habilita você ter um último espaço de mobilidade, você colocar o dado onde quiser. A estrutura, ela evolui nesse sentido, não por performance, mas por dar aquela capacidade da aplicação, rodar onde é melhor, onde é mais barato, onde é mais conforme, onde é mais seguro. Entendi. E para os clientes, eles já estão vindo com essa dor, com essa demanda para vocês, ou ainda é você que está levando essa abordagem para eles? Tem. Existem dois fatores, né? Esse primeiro é quando você pensa aonde você vai armazenar o seu backup. Então, muitas vezes a gente toma algumas decisões e por motivo estratégico da própria empresa ou por um motivo de mudança de mercado, você pode querer mudar essa tua estratégia, né? E a Vim não só permite que você faça isso, como ela te apoia, né, nessa transição, nessa migração. Então, aonde você armazena o seu backup, né, o seu repositório de fato. O segundo ponto seria sobre aonde a sua produção ela vai rodar. Né? A gente pode lembrar aí dessa história recente da questão da Broad com VMware, né? Toda essa questão que acabou surgindo. E como resultado, né, o resultado prático disso, a gente vê uma quantidade grande de empresas buscando alternativas. Né? E essa alternativa ela vem de encontro justamente quando a gente fala de data freedom, essa liberdade dos dados, traduzindo de uma forma bem simples, a gente fala sobre flexibilidade. Então, aonde você quer rodar a sua carga de trabalho hoje? Né? Você quer rodar ela no ambiente VMware? Você quer buscar alguma alternativa, por exemplo? Né? Então, você tem alternativas dentro de casa, com Nutanix, com Hyper-V, com outros grandes players, e você tem opções na nuvem também, né? Então, o ponto que eu gosto sempre de destacar é que, independente da sua escolha, a Vim ela sempre vai estar junto com você para te apoiar, te ajudar, né? E garantir que você consiga ter essa proteção da sua carga de trabalho. Né? Nós temos esse dado de qual que é o mercado em que a Vim tem implementada hoje no Brasil, para a gente tentar entender mais ou menos o tamanho desse impacto. Eu acho que não temos, mas muitas empresas têm adotado, né, VMware como a solução de virtualização. Não, esse é um bom ponto da Broadcom, Nick, porque assim, a VMware é uma solução fantástica, criou esse mercado, né? Eu acho que boa parte da minha carreira, talvez do seu, devemos a nossa carreira técnica a VMware. Só que nem tudo é só técnico, né? Existem questões políticas, por exemplo, quem lembra da guerra da Ucrânia e Rússia trouxe algumas também consequências políticas em alguns fabricantes, né? Compra é totalmente natural, muda-se preço, muda políticas, muda parceria, isso influencia também no geral, né? Então, o que importa é o dado, né? A plataforma não é do fabricante, não é do consultor, é do cliente, da empresa. E ele tem que ter essa liberdade de poder escolher onde tem. É por isso que essas plataformas multi-cloud estão sendo cada vez mais populares. Até você tem uns por cabelo branco igual a mim, né? Quase vai lembrar. Quando começou a nuvem, todo mundo para a nuvem. Né? Então, certamente, a gente já ouviu essa história. Quem está por mercado por mais de 10 anos, todo mundo para a nuvem. A gente viu que teve coisas boas, mas também tiveram coisas ruins. Né? Então, hoje, o estado da arte é multi-cloud. Então, eu tenho imagem da nuvem pública, parte do meu on-premise, aquilo que faz mais sentido financeiramente, de conformidade, etc. E a Vim, isso que o Zé está falando, dessa flexibilidade, esse leque de opções que você pode colocar em Hyper-V, no Nutanix, VMware, em Amazon, Azure, Google Cloud, vários outros players, né? Às vezes uma aplicação só, ela pode ser multi-cloud e vai ser uma só plataforma de resiliência de dados que vai proteger todas elas. Né? Então, isso é muito importante. As soluções de proteção de dados, como a Vim, têm que acompanhar esses movimentos do mercado, né, para dar opção e flexibilidade para o cliente, para ele poder escolher, cara, hoje esse caldo aqui entornou, agora eu vou usar esse aqui para poder
viabilizar um negócio, que é o que todo mundo quer todo dia. E quem está assistindo deve ter pensado, isso aí tem alguma coisa a ver com lock-in, né? É disso que a gente está falando. Tinha algumas nuvens que realmente obrigavam você a rodar ali, depois você já tinha desenvolvido toda a aplicação, não tinha como você mudar de uma nuvem para outra e gerava um problema enorme de impacto no negócio. Sim. Aí já não era mais um problema de tecnologia, né? Se você é um CIO, se você é um CISO, se você é um gestor de tecnologia, certamente o sistema lock-in é uma preocupação latente e constante. Sim. Né? Então, é claro que você sempre vai comprar algo de alguém, mas esse algo tem que ser que você lhe dê opções, né? E não que ele aprenda aos algos que ele quer ou apenas que ele suporta. Né? Perfeito. Cosati, eu sou o teu prospect, não sou seu cliente ainda. Como que você conversaria comigo para explicar todo esse contexto dos benefícios da liberdade de dados de uma maneira bem objetiva? Perfeito. Se eu pudesse pensar sobre liberdade de dados de uma única palavra, seria de fato flexibilidade. Tá. Né? Então a gente sempre busca a flexibilidade. Né? Então, por exemplo, o que faz sentido hoje para você? Né? Digamos que a gente tem vários clientes que têm necessidades específicas. Por exemplo, guardar o seu backup por um tempo grande. Por causa de uma regulamentação. Isso, 5, 10, 20, 30 anos. Como que eu vou garantir para você que esse local onde você escolheu, né, armazenar todo esse conteúdo que ele é valioso para você, como a gente consegue garantir que ele vai estar disponível por todo esse tempo? E como que eu posso falar, não, você fez a sua escolha e você não pode mais mudar? Né? Então, o que a gente faz é justamente o oposto disso, é garantir que não só você tenha múltiplas opções, o que é muito importante, mas essas opções, elas não podem vir sozinhas. Eu não posso falar, olha, você quer sair do A e ir para o B? Beleza, vai lá. Não é bem assim, é uma coisa mais, não, vai lá que eu te ajudo. Eu tenho opções, eu tenho funcionalidades que garante que você consiga sair do A e ir para o B, garantindo o teu histórico, garantindo tudo aquilo que você já criou ao longo de vários anos. Então, a gente não está falando apenas sobre essa flexibilidade, falando de possibilidades. A gente está falando que a gente está junto, né, e garante que isso consegue ser feita alguma migração, consegue fazer essa transação, digamos assim, e garantir que você tenha essa disponibilidade no seu destino. E o oposto do lock-in, então, seria uma democratização mesmo. É isso que vocês estão fazendo. Exato. Super interessante essa abordagem, não? Perfeito. Eu costumo falar, isso é uma máxima, né? Todo mundo conhece, não existe erro de backup, existe erro de restore, né? Então, eu recebo o relatório que todos os backups foram feitos, informação da todo dia. No dia do restore, pode dar o erro, mas meu relatório isso foi ok, né? Então, acho que a Vim, além de ajudar nessa transação, ela ajuda na saúde dos testes e na integridade desses dados, independentemente de onde eles estejam, certo? Perfeito. Então, quem já participou de projetos de migração de solução backup sabe que é muito traumático. Sobretudo se você tem um grande histórico, né? Perfeito. Então, isso. Por exemplo, se você tem uma ferramenta A, 20 anos, vai para B, esses 20 anos, o que é que eu faço com isso, né? Eu está naquela fita, LTO3, né? Uma tecnologia... O que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso? Eu tenho que manter aqui uma tomada só para esse negócio. Então, realmente... quando você desce em baixo nível e vai ali arquitetando e viabilizando tecnicamente o projeto, você vê que existe alguma complexidade que a Vim consegue abstrair, consegue ajudar em muito a você não estar preso a essas tecnologias antigas e poder mover para coisas mais modernas, como história de objeto, imutabilidade, etc. Uma coisa que o Cosati falou que me chamou a atenção foi exatamente isso, não é só a tecnologia por si só. Vocês apoiam nessa jornada, Sim. É isso mesmo? Exato, perfeito. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre a questão da VMware, Broadcom, né? Sim. E como muitos clientes estão olhando para alternativas. Então, quando a gente fala sobre data freedom, né, essa questão de você ter essa liberdade de escolha, a Vim ela fornece muitas opções de proteção de dados. Então, você poderia sair de VMware e ir para uma outra, né, um outro hypervisor, nuvem pública, Kubernetes. Mas não voltando nessa questão, não é só que a Vim te permite fazer isso. Ela te ajuda a migrar o que você já tem. Né? A gente tem inúmeros clientes que, além de usar a nossa solução para a parte de proteção de dados, o que ela foi nativamente aí, construída, usam como solução de migração também. E só quem já fez, né, P2V, V2V, quando você migra, né, de servidor físico para virtual,
ou de virtual para virtual. Já entreguei a minha idade falando isso agora, né? Mas só quem já fez isso sabe como é complexo e como é difícil você fazer todas essas transições, né? Inclusive, Rosado, um dos chapéus que eu tenho na CLM é para serviço. A gente faz lá serviço, implementa, e Vim é um dos nossos carro-chefes dessa área. Eu posso falar que Vim com propriedade. A gente usa Vim, boa parte das nossas migrações, por exemplo, para migração em nuvem, você precisa refatorar toda a aplicação, levar onde é que está. Perfeito. A Vim é perfeita para isso, a gente já fez vários projetos, migração e da própria ferramenta em si. Né? Então, Exato. além da ajuda, né, que a própria Vim dá, a CLM também pode ajudar nesse sentido. Não a própria ferramenta ela é feita com esse propósito de facilitar, de ser livre. É tal filosofia, por assim dizer, né, Rosati? Perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma coisa que chamou a atenção do que você estava colocando também é isso. Ela pode ser usada para migração e não necessariamente ela vai ser a solução de backup no final do dia, né? Eu Exato. usei como projeto, mas não como solução final. Sim. Mas com toda essa aderência à arquitetura, esse modelo mais flexível, acho difícil o cliente não deixar de usar o Vim depois dessa migração, né? Isso faz total sentido, né? Porque você pensa, você já estava protegendo o seu ambiente com Vim no local A que você estava. Você usa a própria solução da Vim para migrar para o seu local B. Você chega nesse local B, a Vim consegue proteger você, ou seja, continuar protegendo você, independente dessa escolha que você fez, né? Então, me parece fazer bastante sentido você continuar, né, protegendo essa sua carga de trabalho, visto que nunca vai ser essa migração definitiva. Né? A gente não consegue bater e falar, olha, eu migrei, agora nunca mais saio daqui. Então, se você continua fazendo sentido você ter toda essa questão de flexibilidade, e a Vim pode continuar apoiando você nesse ponto, né? Isso é jornada incrível. Particularmente, isso é fantástico. É uma bela definição de parceria, né? Exato, exato. E eu sou até suspeito para falar sobre isso, e não pelo fato de eu trabalhar na Vim e falar diariamente com os nossos clientes sobre isso, mas é porque, particularmente, isso faz muito sentido para mim, né? Por exemplo, eu vou fazer alguma viagem, eu vou agendar hotel, eu vou agendar avião, eu vou alugar um carro, talvez, e essa minha ideia inicial não era eu mudar alguma data ou eu desmarcar algo, mas eu gosto de ter essa flexibilidade, que se eu tiver algum imprevisto, se eu precisar mudar algo, eu posso fazer isso. Que boa comparação. E principal, eu não quero pagar mais por isso, eu não quero pagar a mais para ter essa flexibilidade. Eu quero ter essa flexibilidade e usar ela se isso fizer sentido para mim. Né? Então, isso faz muito sentido para mim como CPF, digamos assim. Então, quando a gente vem falar sobre essa filosofia, como você mesmo mencionou, que a Vim leva, e leva de forma bastante séria, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto e sobre esse resultado que a Vim consegue entregar, né? Em termos de projeto, assim, na hora que se entendeu que esse é o caminho, essa migração tem que acontecer, tem todo o estudo prévio para entender onde esse dado está, para onde ele vai. Fala um pouquinho dessa jornada para tangibilizar mais para a gente. Perfeito. Pensando que a gente vai fazer uma migração a nível de hypervisor, né, o teu virtualizador, a gente sairia do virtualizador A para o virtualizador B. E, obviamente, a gente não está falando apenas de máquinas virtuais. A gente entende que é um ambiente, né, que está todo integrado. Então, a solução de backup seria uma parte, o monitoramento, a segurança, isso tudo está integrado. E não é uma coisa simples, que você simplesmente joga, né, do A para o B e tudo isso já está resolvido. Então, é um conjunto de coisas que você faz. Quando você pensa no todo, é interessante que o cliente Vim ele já não se preocupa com a parte de proteção de dados. Porque esse backup, além de ele ser suportado, possivelmente aonde você escolha ir, né, que já vai ser suportado lá, né, onde você continua com essa proteção, você utiliza a própria solução para fazer essa migração, né? Então, de todas as coisas que você precisa pensar, se você já está utilizando o Vim, a parte de backup é uma que você não precisaria mais, né, ficar pensando sobre. Ela vai não só... One less problem. Exato. Ela além de não ser algum problema para você, ela possivelmente vai acabar sendo a sua solução, né, garantindo que você tenha essa migração da forma mais simplificada possível. E assim que essa migração seja concluída, você já está protegido desse seu destino, né? Sim. Então, assim, quero sair de VMware e ir para Nutanix, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu quero ir para um outro hypervisor, Proxmox, Hyper-V, segue aí que a gente consegue fazer. Ir para a nuvem, né? Então, tem muitos clientes que eles optam não por migrar o A para o B,
mas distribuir essa carga. Né? Então você tem digamos, algum conjunto de máquinas em algum hypervisor, outro vai para container, outro vai para nuvem. Né? Essa diversidade que você pode ter baseado exatamente na sua necessidade. Né? E o ponto é que, independente de onde esse seu dado esteja, a Veeam ela continua sendo o seu parceiro de proteção de dados. Né? Então, eu gosto sempre de deixar claro que a gente não está aqui para falar use o virtualizador tal, use a nuvem Y, guarde os seus backups no repositório tal. A gente está te fornecendo opções, né? Você entende o que faz mais sentido e a gente está sempre junto para garantir que isso funcione da melhor forma possível. É um caso real, Pedro. Total. Migração que você participou, que você fez o acompanhamento ou gerenciou. Tem alguma que você pode compartilhar para a gente? Como foi a jornada? Não precisa nem falar o nome do cliente, mas uma que você tenha participado como projeto? Então, claro. Um dos carros-chefes da CLM é a Nutanix, né? Então a gente é o maior distribuidor do Brasil, os maiores da América do Sul, né? Uau. A gente também tem situados fora do Brasil, na América do Sul, e a gente faz muito serviço de Nutanix, né? E, obviamente, o cliente não está comprando uma plataforma, um hardware, está comprando uma nova plataforma, ele quer que a aplicação rode melhor, e a migração sempre, né, quase sempre é um tema que a gente toca dos nossos serviços, nas implementações. Eu diria que certamente mais de 90%, porque vem cá, instala, beleza, vai para casa aí, faço o que com isso? Né? Exato. Eu preciso utilizar. Né? Então, eu me lembro de dois, né, projetos, uma grande indústria aqui do interior de São Paulo, tinha plataforma em VMware, um ambiente tradicional, com storage, né, com servidor, rede SAN, que chama de 3 camadas, né, armazenamento, rede e processamento, né? E a gente migrou para a plataforma hiperconvergente Nutanix, e com ele tinha aplicações muito legadas, indústria, Indústria, é o que eu ia falar, né? Acaba Então, sendo uma você conhece característica. não, né? Não, conheço um pouquinho só. Né? Indústria, tem bastante, né, coisa legada, bastante lock-in de fornecedores de terceiros, o cara foi embora, tudo mais. As ferramentas tradicionais não conseguem endereçar todos os casos de uso e todas as aplicações necessárias. Nesse, especificamente, a gente usou o Veeam para fazer a migração e funcionou like a charm. Então, foi fantástico. No final do dia, estou super satisfeito. Porque no final do dia, você não quer só... Eu não estou migrando o Veeam. Estou migrando a aplicação, estou migrando o negócio do cliente. Isso, falou Perfeito. tudo. Não é? Negócio. Então, assim, migrar VM A, B, C, beleza. Mas chega lá, não funciona, não sobe, etc. A Veeam é uma das ferramentas de solução do mercado que mais garante isso, que tem mais compatibilidade. Não é a solução que começou ontem, né? A Veeam é extremamente madura e sendo entrada no mercado, então tem essa gama de aplicações, de versões mais antigas, mais legadas, que a Veeam tem essa compatibilidade e ajuda muito, porque no dia a dia, né, no campo, assim, na selva, a gente encontra muita coisa. Sim. Né? Cobra, lagarto, de todo jeito. E o legado é um problema muito grande para a TI. Né? Ninguém tem legado porque quer. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, Alguém se pudesse... desenvolveu, a pessoa aposentou, Claro, já não está entre nós, se né? eu pudesse, eu não leva nisso. Eu só tenho legado porque precisa, porque é obrigado. E na minha experiência pessoal, na minha carreira na CLM, a Veeam, sobretudo nesses casos de coisas legadas, ajudou muito. Coisas modernas, tem outras, muito compatível com muitas coisas, né? As nativas digitais, ele já tem uma flexibilidade maior, né? Bem maior, porque, como eu falei, já foi construído com esse propósito. O que é mais legado, o que não tem o Data Freedom, como filosofia ou como princípio, é mais difícil, e a Veeam sempre foi um grande parceiro nessas horas difíceis. Ai, que maravilha. Consarte, aqui nesse nosso bate-papo, teve alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, perfeito. Acho que a gente cobriu bem aqui, a gente conseguiu dar vários exemplos interessantes. Eu gosto sempre de reforçar essa questão da liberdade de dados. Né? É um termo que é fundamental, né? E a gente garantir essa flexibilidade para nossas empresas é uma forma de a gente garantir a continuidade dos negócios. Então, eu gostaria de relembrar mais uma vez, né, a flexibilidade, ela importa e importa muito. Então, a gente garantir que isso sempre seja pauta, que sempre seja debatido, e caso tenha alguma dúvida, né, algo que a gente possa apoiar, estamos sempre disponíveis para conversar sobre isso. O site da Veeam e como é o seu LinkedIn para as pessoas te encontrarem e continuarem esse papo no mundo virtual. Perfeito. Veeam.com, a gente já consegue, né, chamar por lá. E qualquer coisa, eu estou sempre disponível no LinkedIn, né? Ricardo Consati, tudo junto.
é só mandar mensagem lá que eu estou sempre disponível para responder. Pedro, obrigado por ter participado. Bate-papo incrível. E para as revendas que ainda não têm vinho no portfólio, como que a CLM pode ajudar nisso? Bem, primeiro, a Vin é um dos nossos carros-chefes da CLM. Né? A gente tem dezenas de fabricantes, é muito relevante para a gente, do ponto de vista comercial, técnico, né? E a CLM é um parceiro da Vin para habilitar, né, as revendas, os parceiros que querem fazer negócio com a Vin. Eu garanto que o sucesso é garantido, né? A tecnologia, as empresas, né? Eu teve uma vez uma pessoa que falou assim, cara, o fornecedor, o ecossistema ideal são os 3 P's, pessoas, processos e produto, né? A Vin tem os 3, né? O produto é fantástico, as pessoas são maravilhosas, os processos são muito bem definidos para proteger os negócios. Então, entre em contato com a gente, procura o seu gerente de canal, a gente vai ajudar você desde o onboarding, da capacitação técnica, capacitação comercial, apoiar nas primeiras ou nas muitos primeiros negócios, capacitar sua equipe e fazer bons negócios juntos. E para entrar em contato com a CLM com você? clm.tech, ok? É o nosso site. E o meu LinkedIn é Pedro Diógenes, tudo junto. Fala lá com a gente e vamos bater esse papo. Obrigado para você que ficou até agora conosco nesse super bate-papo e tenha certeza que a liberdade de dados é um direito seu.